voltando aqui a nossa explanação, agora o provimento 20, como eu tenho falado para vocês, de 2011, que é em relação às informações prestadas pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais do Estado de Alagoas para a Secretaria de Estado de Saúde. Lembrando que nesse contexto, as secretarias municipais de saúde também exercem o controle de epidemias, de projetos, de verbas oriundas do governo federal, que também prescindem dessas informações. Mas esse provimento, ele foi regulamentado por requerimento da Secretaria de Estado de Saúde, porque tinha dificuldade de obter esses dados dos cartórios de forma atual, e tendo de todo mês em cada cartório rodar aqueles disquetes, e isso era um trabalho interminável. Aí se editou esse provimento para essa finalidade. E eu gostaria de abordar também, até porque esse provimento que eu vou abordar agora e vou falar lá na frente também, tem a ver com esse provimento do 20, em relação ao provimento número 8 de 2014, agora foi o último provimento que foi publicado antes do edital, que regulamenta a atividade do Programa Integra Brasil. O Programa Integra Brasil, ele veio no sentido, veio após ter sido instalado no estado de Sergipe, está funcionando lá desde 2012, é um programa disponibilizado pela ANOREG do Brasil, em parceria com as ANOREGs estaduais, de modo a que as serventias passarão a fornecer dados com informações eletrônicas. E isso terá um avanço considerável da parte de informações, de estatísticas, de que trata esse provimento 20, né? Em tempo real, porque ao se registrar determinada declaração ou de óbito ou de nascimento oriundo dos órgãos de saúde, irá se colocar nesse programa Integra Brasil, por exemplo, a causa-morte. Então, será de suma importância para os órgãos da saúde saber que em Maceió ocorreram tantas mortes por tuberculose, né, e que medidas imediatas, emergenciais, poderão ser tomadas sem que se tenha que se montar uma estatística futura e demorada. Isso é fantástico, e não só para a Secretaria Estadual, mas para a Secretaria Municipal. Esse provimento, né, a Corregedoria atendendo a uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, por conta desse acesso a informações que agora eles têm, né? Hoje, até a gente caminhar em definitivo para esse programa Integra Brasil, hoje o que funciona são os arquivos que são registrados mensalmente e são encaminhados através de e-mail. Gera seu arquivo e manda-se por e-mail. Mas isso precisa ser mais sistematizado e está sendo agora, espero que com o Integra a gente resolva de vez esse problema, porque o Integra não vai só resolver a questão das unidades de saúde. O Integra vai resolver a questão das requisições de todo o Brasil que aportam lá na Corregedoria. Por exemplo, nós temos lá no setor de serventias extrajudiciais 2 servidores só para acatar pedidos de todo o Brasil, seja de Receita Federal, seja das corregedorias estaduais, sobre segunda via de documento de registro civil. E a gente tem que fazer isso tudo, infelizmente, de forma manual, por telefone, com carta com aviso de recebimento. Isso traz um retrocesso absurdo para o trabalho, para a perspectiva de otimização dos trabalhos. Então, esse provimento
Ele veio para resolver essa questão, que já está resolvida, né? Das informações para os cartórios de registro civil. O artigo 1º diz que os cartórios de registro civil das pessoas naturais ficam obrigados a enviar à gerência do núcleo de sistema de informação de vigilância epidemiológica, aquilo que eu falei, controle estatístico de epidemia, órgão vinculado à CESAL, que é a Secretaria Estadual de Saúde, até o 10 de cada mês. Aí aqui ele vai enviar o arquivo com esses dados aqui, que são improcedíveis para a unidade de saúde fechar o dado estatístico deles. Data e número da declaração de óbito, DNV, declaração de óbito. Número do registro de nascimento ou do óbito. Porque isso aqui tem que cruzar com a numeração que é definida pelo Ministério da Saúde. As declarações de nascimento vivo, DNV, e as declarações DNV e as declarações de óbito DO, elas já saem com uma numeração definida do Ministério da Saúde. Por exemplo, a 100.101, o Ministério da Saúde vai saber para qual estado foi e para qual unidade de saúde ela foi distribuída e tem como rastrear isso. Ainda é muito solto, né? Porque as declarações de óbito e de nascimento vivo, muitas vezes, em unidades de saúde, elas são preenchidas não de forma completa ou de forma ilegível, porque ela vem em 3 vias. Ela vem na via branca, na via rosa e na via amarela. E a via amarela é justamente a última. E quando a pessoa escreve devagar, aquela letra fica quase que ilegível. Mas com essa perspectiva do Integra, esse registro será feito tudo no sistema eletrônico e a gente vai acabar com esse risco. A remessa, hoje, como eu tinha dado para vocês, é por e-mail, né? Essas obrigações são as mesmas obrigações que os cartórios de registro civil se veem obrigados a mandar para o TRE, a mandar para o IBGE, a mandar para os órgãos que dependem de informações sobre o registro civil, para, por exemplo, gente que está morta não votar, né? E volto a dizer, com o Integra, o TRE integrando no Integra, ele terá informação de óbito daquela pessoa em tempo real. Não vai precisar da remessa. Ele vai fazer um convênio com a Corregedoria, com a NOREG, e vai captar essa informação em tempo real. 2 e-mails irão para a unidade de saúde. SINDADOS, destinado a informações sobre mortalidade, né, as DOs, inclusive os natimortos, né? Para quem não sabe o que é natimorto, é o feto que já nasce morto, nasceu e morreu, natimorto, que é um óbito, né? Mas é nati porque a lei trata como um recém-nascido, um feto recém que não se pode dizer que ele adquiriu personalidade jurídica porque ele já nasceu morto. Então essa definição do Código Civil a gente não alcança, a meu ver. E o SINASDADOS, que é para a parte de registro de nascimento e seus complementos. Prazo fixado, o artigo 2º fala em manter arquivo digital dos comprovantes de remessa dos dados durante os 5 anos. Esse foi um prazo que vincula a essa obrigação desse provimento, mas o arquivo ele é permanente, né? A serventia não pode se desfazer de arquivo nem fixar prazo. Ele é permanente e é por toda a vida. Né? Houve-se até uma consulta, uma vez na corregedoria, absurda, se poderia digitalizar arquivos e fazer processo de descarte, e isso já foi dito taxativamente que não é possível. Pronto, descumprimento do artigo 3º, que é aquela questão da infração disciplinar do artigo 32, que eu já falei. O artigo 4º. Esse provimento tratou para isso. O provimento 22
regulamentou a questão da restauração administrativa de registro de nascimento e de imóveis perdidos em decorrência de eventos imprevisíveis. Em 2010, nós tivemos muitos municípios em Alagoas que foram acometidos de enchente, principalmente na parte alta da cidade, perto de Maceió. E teve cartórios que perdeu 100% do arquivo. Isso gerou um problema sério para a corregedoria, porque a gente precisava regulamentar como seria essa recuperação. E ao tempo que a gente encontrou e encontra muita dificuldade, porque os cartórios, eles não têm conhecimento de como se recuperar esses arquivos, de como começar, de como restaurar, né? E isso está sendo ainda um desafio muito grande, porque a gente, quando se depara numa situação, a gente pede o cartório que cumpra o provimento 22, mas muitas vezes o registrador, seja ele civil ou de imóveis, ele não sabe nem como começar, né? Mas, evidentemente, tem que ter um apoio da entidade de classe, da NOREG, para ajudar esse pessoal, né? Solicitar documentos acessórios arquivados, por exemplo, no INSS. Às vezes esse pessoal tem cópia de certidão de ônus arquivadas em outro órgão público. Aí é assim, fazendo um trabalho de garimpagem, abrindo os livros, recuperando se possível, aquele mesmo número de matrícula, e devagarzinho, não tem como afirmar quando e como isso será definido. Ainda com relação ao provimento 22, artigo 30, deve ser refeitos pelos notariais, causas não imputáveis. Estou passando aqui uma leitura rápida e estou parando no que eu acho mais importante para comentar com vocês. Editar normas técnicas, a competência da corregedoria, direito real do Código Civil, de restauração. Aí vem o procedimento no artigo 1º, que é o capítulo 1, que é em relação aos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Assim, depende da apreciação judicial do pedido, quando for notório a perda ou extravio do livro que foi lavrado. Tem muitos cartórios em Alagoas que resistem em fazer essa recuperação, até porque eles são muito temerosos por conta de falsificação de documento. Hoje em dia é muito fácil você falsificar uma identidade, um CPF, né? E dar entrada num cartório para resgatar uma certidão, uma determinada certidão. Isso é muito fácil. E eles reclamam com razão, né? É um desencontro, aquele intervalo da lei de registro público, 15 dias, até 15 dias, e de 15 dias a 3 meses, né? E depois remete para aquele prazo extensivo também para o óbito. Então isso aí é muito arriscado, né? Principalmente quando a gente já se deparou muito com aquela questão de adoção à brasileira, né? Para quem não sabe o que vem a ser a adoção brasileira, é aquele caso onde geralmente uma mãe brasileira, né? Ela encontra um interessado em adotar uma criança, né? E chega no cartório, arruma 2 testemunhas e registra aquela criança no nome dela e no nome do pai, que geralmente é uma pessoa estrangeira, mas na verdade o que está por trás dali é aquela questão da legitimidade, entre aspas, ilegal, né? De com aquele registro se levar a criança para o exterior. Em 2011 a gente teve muitos casos, 2010 de adoção brasileira, mas de 2 anos para cá tem parado e não tem chegado nada lá na corregedoria em relação a esse fato. Nós temos o juizado da infância e adolescência, eu acho que eles fazem um bom filtro lá em relação a esses pedidos de adoção, né? Os cartórios de registro civil, por conta das fiscalizações, estão mais atentos, né? Qualquer dúvida é melhor não fazer, eles não fazem.
e com razão. Né? O artigo 1º regulamenta as pessoas naturais. Eu não vou ler porque esse provimento é um pouco extenso e para não ficar muito cansativo. Apresentada para ser de serviços naturais. O requerimento poderá ser realizado por escrito. O artigo 2º prevê a possibilidade de você reduzir a termo aquele que seja feito de forma oral. Isso, evidentemente, que é complicado, principalmente para Alagoas, onde nós temos 70% a 80% de cartórios vagos, né? O concurso público ele vem trazer gente com a competência mais atual, mais aprumada, mais interessado, né? E muitas vezes os nossos cartórios de registro civil eles não têm uma remuneração boa que faça com que o registrador ele se motive para se reciclar, para se atualizar. E isso é uma tendência de todo o Brasil, né? No estado do Ceará tem diversos colegas meus que foram aprovados lá que têm essa dificuldade por conta da remuneração, que é muito pequena. A respeito dessa questão da remuneração, que nós vamos depois, falar, mas já vou abrir um parêntese mais uma vez, que é em relação ao FERC, né? O FERC é o Fundo Especial para o Registro Civil. O FERC foi criado por lei para fomentar o registro civil, compensando o cartório de registro civil daquela primeira certidão do qual ele é obrigado por lei a fornecer. A lei diz hoje o que é que nós temos em relação ao FERC? Nós temos uma remuneração paga de no mínimo um salário mínimo. E dependendo da arrecadação do FERC, o que ele arrecadar do montante de selo adquirido no Estado, aquilo é rateado para os cartórios da forma que, por exemplo, se eu lavrei 100 atos e esses 100 atos superou um salário mínimo, que é o mínimo que eu teria direito, eu tenho direito ao complemento dos 100 atos, desde que a arrecadação seja possível eu compensar. Se não for possível, o FERC vai compensar com o que puder. Porque na própria lei do FERC, nós vamos ver isso lá na frente, dos 100% que ele arrecada, ele só pode destinar 85% para essa compensação. E 15% é para custeio de pessoal e despesa corrente do fundo. Hoje o FERC tem sede própria, é composto por 3 juízes, é um conselho diretor, né? E tem atuado com muita eficiência nessa parte de ajuda dos cartórios de registro civil. Agora mesmo foi adquirido várias certificações digitais e foram doadas para essas pessoas poder fazer a assinatura eletrônica dos documentos. Né? O capítulo 2, no artigo 3º, dos serviços de registro de imóveis, né? que é a questão da restauração das matrículas, que é o que eu reputo mais complexo, porque além de você restaurar o conteúdo da matrícula, você tem que ir até o título que foi ali assentado, ou os títulos. Imagina um imóvel que tenha 10 compra e venda. É um trabalho hércules você conseguir restaurar as 10 compra e venda e lançar naquele registro com um livro novo. Buscar o histórico de todas essas compra e venda. É um trabalho, eu não diria impossível, mas quase impossível, porque tem escrituras de 1940, 1930, como é que você vai recuperar isso tudo? É como eu disse, é ver uma certidão de ônibus que esteja arquivada em algum órgão, é ver uma escritura que o vizinho saiba que o terceiro tem, e garimpando, e fazendo um trabalho, né,
Hoje temos uma resolução do Conselho da Corregedoria Nacional de Justiça sobre registro de imóveis, que não é específica em relação a essa, que é como a parte de evento de força maior, mas é para depreciação de livros. Eu não estou lembrado agora do número dela, da resolução. Não sei se a resolução é provimento da Corregedoria Nacional, que diz que a Corregedoria Estadual autorizará aos cartórios de registro de imóveis a recuperação de matrículas quando houver documentos razoáveis que prescinda daquela autorização. E a gente vem fazendo isso rotineiramente, né? A gente tem uma servidora que é específica para isso, ela já sabe a análise, né? 70% dos pedidos a gente defere, uns 30% a gente indefere, né? Tem que ter um mínimo de documentos enviados, porque se esses documentos não forem suficientes, não autoriza, e não autorizando, a parte não vai ter a sua matrícula, infelizmente, recuperada. A restauração das matrículas, conforme prevê o artigo 3º, ela pode ser feita também extrajudicialmente mediante decisão do juiz de registros públicos da comarca, após a manifestação do Ministério Público nos casos que cuide o presente provimento. É aquela questão do juiz competente que eu falei para vocês, né? O juiz competente, ele não é só juiz, como juiz propriamente dito, investido na atividade judicante, mas ele é o responsável pelo acompanhamento, pela fiscalização, pela otimização dos trabalhos dos cartórios no interior. Porque além dele ser o juiz competente, ele está mais perto ali da situação, ele conhece o tabelião, ele conhece o registrador, né? Nos eventos de mutirão da justiça, ele está próximo ao registrador civil, ele conhece, então facilita nesse processo de autorização que prevê aí o artigo 3º, que diz que tem que ter a manifestação do Ministério Público nos casos em que cuida, né? Tem os procedimentos, né, que deve ser precedido de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Na verdade, é um procedimento complexo, precisa ser mais otimizado pela Corregedoria, porque até hoje eu não vi ninguém, nós não vimos ninguém utilizar dessa regulamentação para se fazer a recuperação de um documento propriamente dito. Porque é muito complexo, mas a gente tinha que editar porque a gente precisava regular a atividade. Ainda tem um prazo de impugnação de 30 dias, né, que é previsto na lei. No artigo 4º, né, fala também a questão do terceiro, né, que esteja legitimado a requerer. O livro 1, que é o livro competente, o livro de protocolo, né, para anotação, cancelado se for indeferido, pedido de restauração. A respeito da pré-notação, para os que não sabem o que é pré-notação, como o próprio nome diz, você está pré-notando aquilo que advirá posteriormente, né? A pré-notação, muitas vezes, ela pode se confundir com um protocolo, né? Protocolo, ou quando você registra o pedido, ou quando você pré-nota para que ele venha fazer uma obrigação posterior, e aí você registra o documento em definitivo, né? Prenotação, você tem um exemplo claro de prenotação, é a questão dos protestos, né? Em que a lei diz que o protesto ele será registrado em até um prazo de 3 dias, né? Você distribui o título vai para o cartório prenota, intima o devedor para ele em 3 dias saldar o débito, quitar o débito,
Se ele fizer em 3 dias, aquela prenotação não evolui para um registro. Ele vem com a carta de anuência do credor e já baixa o documento em definitivo e o débito com a certidão negativa de protesto. Se em 3 dias ele não paga, aquela prenotação ela vira um registro de protesto propriamente dito, né? Foi cair uma questão no concurso de Pernambuco, eu não sei, não me lembro qual foi, sobre a questão dessa questão de prenotação de documentos protestáveis, né? Lembrando a vocês que boleto bancário não é título de crédito, portanto, não é passível de protesto, nem muito menos de prenotação. Né? O que é passível de protesto e de prenotação é título de crédito, do qual o Código Civil estabeleceu o rol de título de crédito. Vocês tenham bastante cuidado com isso aí. Parágrafo 3º. Se deferido o pedido, o vencedor anotará tal fato na coluna de anotação de protocolo. O artigo 5º. É aquilo que eu falei, né, que os documentos devem vir juntos com translados ou certidões exibidas pelos interessados, ou quaisquer outros documentos, né, que lista quais são. Que isso geralmente, essa regra é para todo e qualquer registro de título, né? Se está criando uma realidade jurídica nova, você tem que renovar aquelas exigências que é válida como se o título regular fosse, né? O artigo 6º fala da produção de prova em audiência, que eles devem ser processados judicialmente os pedidos de restauração, né? Que esse artigo 6º são aquelas ações declaratórias, né? Declaratórias de ato jurídico que adquirem eficácia por conta da decisão declaratória, que geralmente é acompanhada do Ministério Público, e ela vale como título hábil para essa finalidade. Também o artigo 7º segue com a escrituração das matrículas. A questão do sistema de fichas, né? O sistema de fichas ele é importante para você, sobretudo, acompanhar a questão da continuidade dos atos, né? Uma grande maioria dos cartórios de registro de imóveis no Estado não usam fichas, eles usam a ficha no livro, né? Fazem a ficha no próprio livro, fazem aquela descrição do imóvel, né? Na denominação do imóvel. O R1 é o primeiro adquirente com o primeiro vendedor, né? Lembrando que na parte de registro de imóveis, seja registro ou seja verbação, ela tem que seguir a ordem, ou seja, R1, se o segundo for a verbação, a V2, o terceiro for um registro, R3, essa ordem ela não pode ser quebrada, independente se for a verbação ou se for o registro. É assim que é o que fala o princípio da continuidade dos atos, que é importantíssimo para a gente definir se aquele imóvel foi ou não objeto de fraude ou de questionamento de validade do título. Quer dizer, o histórico passa nesse estudo da continuidade dos autos, que preferencialmente em sistema de fichas facilita muito. Parágrafo 1º fala aquilo que eu estava dizendo da autoridade judiciária. Aquilo que eu falei no parágrafo 2º, R1 a V1. Então, inclusive, certidões que foram expedidas na matrícula. Capítulo 3 fala das disposições gerais. Esse provimento tratou de registro civil e registro de imóveis, né? Não tratou da parte de recuperação, por exemplo, de
de atos notariais, tipo procuração, tipo escrituras, porque não é tão importante quanto essa questão do registro de imóveis do registro civil. No artigo 8º, que é a parte a restauração administrativa dos registros de que trata esse provimento está isenta da cobrança de qualquer momento de taxas e selos. Né? O tabelião, aliás, o registrador, ele está obrigado ainda a conceder a inserir-se nesse ônus, né? Recentemente a gente teve uma decisão lá na corregedoria, e eu mais uma vez volto a abrir esse parênteses porque eu acho importante a gente abordar essas questões. Houve uma mudança de circunscrição de área territorial. A área territorial A passou a pertencer à área territorial do cartório B. Aí, nesse meio tempo, ficou a dúvida. Ao se transferir o acervo do cartório A para o cartório B, como é que fica a questão dos emolumentos, por exemplo, sobre as matrículas novas? Quem é que vai pagar essa conta? A corredoria firmou um entendimento, e esse entendimento está em fase de recurso, de que o registrador que recebe a herança advinda de uma mudança territorial, ele deve receber tanto se for para ônus, tanto como se for para bônus. O que não pode é o adquirente que não deu causa a essa situação pagar novamente com registro. Quer dizer, nós estamos numa situação jurídica de que ou se paga o registrador ou se paga as pessoas, geralmente que são pessoas de baixa renda, beneficiadas com aqueles programas do Minha Casa Minha Vida. Né? Nós temos um caso desse apartamento que eu acabei de falar, de um empreendimento de mais de 120 unidades, que está em grau de recurso porque a corredoria entendeu que é o cartório que deve suportar esse ônus, porque será uma única vez. Né? Ele não irá suportar mensalmente, ele irá fazer aquelas aberturas de matrícula e pronto. Fazer as anotações que são advindas do cartório anterior, né? Se for em livro ou se for em fichas, organizar o acervo e passar a emitir os dados. É como se ele tivesse fazendo aquela questão da regularização fundiária. Né? Nós temos um provimento que vamos ver adiante, que é o programa Isto é Cidadania, que foi de iniciativa do desembargador James, na gestão dele, que era justamente para regularizar os títulos de terra onde não se tinha nada registrado. E os trabalhadores rurais, geralmente, precisando adquirir empréstimos ou renovar débitos com o Banco do Nordeste, tinham que regularizar esses títulos. E isso gerou um problema, e vem gerando um problema terrível para o banco que financia e que quer receber o passivo, né, que o trabalhador não pode pagar, nem pode renegociar. Né, o cartório que tem que fazer e também tem que receber, né, o cartório também não pode ser responsável por tudo. Ele tem que receber os emolumentos, até porque eles são privados. A delegação é pública, mas eles são privados. Então, voltando aqui, o parágrafo 2º, aquela relação que eu falei de AV1, R1, a observação que deve ser lançada, né, que foi conforme o provimento 22, né, aquela mesma disposição de infração disciplinar do artigo 9º, né, e por fim termina o provimento aí, que foi editado em 19 de julho de 2011. O provimento 23 é aquele que eu falei sobre o horário de funcionamento das serventias extrajudiciais.
Aí foi bom eu ter feito aquela abordagem, porque quando a gente passa no slide, vocês já ficam sabendo do que foi abordado. Existe ainda na corregedoria a necessidade da gente ajustar um horário oficial dos cartórios. Geralmente eles seguem, nós seguimos o horário do comércio, porque é quando o comércio está aberto que a gente começa a ganhar dinheiro, porque se o comércio estiver fechado, eles não ganham dinheiro. Isso é na capital e no interior. E a maioria dos cartórios de Maceió, eles ficam na região do comércio, né? Cartório de casamento, ou perto do comércio, né? No centro da cidade. E quando o comércio está fechado, né? Eles não ganham, não são remunerados. Isso considerando que admite que 76% dos cartórios já funcionam nos dois horários, né? Conforme o levantamento que a gente realizou recentemente no CNJ, no sítio do CNJ, em relação a esse sítio do CNJ, que é o Justiça Aberta, recentemente a Corregedoria Nacional reformulou esse cadastro do Justiça Aberta e de modo que delegou às corregedorias estaduais, a partir de abril, a alimentar o sistema, porque anteriormente, na parte, por exemplo, do status da serventia, se vaga ou provida, eram eles que faziam essa atualização, segundo os critérios advindo da análise jurídica que eles proferiram. E agora não, eles estão dizendo que vão ser as corregedorias estaduais. E nós vamos agora, evidentemente, ter que fundamentar quando a gente for alimentar esse sistema. A responsabilidade agora é toda das corregedorias estaduais, cabendo apenas ao delegatário as informações sobre o CPF dele, CPF do substituto, as informações de cunho pessoal. Foram essas considerações, que 75% já funcionava no horário matutino e vespertino, mas que como não tinha regulamentação sobre isso, achou-se por bem também em 2011 regulamentar isso. Aí fixou o horário de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17. Essa providência também foi oriunda das nossas fiscalizações que começamos a imprimir em 2011. Esse horário aí respeita a jornada máxima de 8 horas diárias, certo? E dá o intervalo das 12 às 13 horas. Mas alguns cartórios de grande volume aqui de Maceió, que tem registro de imóveis e tem protesto, eles por conta própria não fecham entre as 12 e as 13 horas. E a gente também não pode, evidentemente, criar um óbice, porque eles estão beneficiando a população, né? Eles estão, em vez de 8 horas, eles estão estendendo para 9 horas. Então, fica melhor, né? Considerando que sábado e domingo eles não trabalham. O parágrafo 1º, a gente limitou, né, a questão das 7 horas às 18 horas, excetuando na questão das comarcas do interior, onde houver mais de uma vara, o juiz superintendente, né, diretor do fórum, e na capital ao Corregedor-Geral da Justiça. O local de horário da serventia, a gente tem que constar no mural, da serventia. O mural da serventia tem que constar a tabela de emolumentos em letras fáceis de se identificar. O mural tem que constar todas as previsões em que dependam de conhecimento da população, para ter conhecimento das decisões da corregedoria. Isso tem que ficar visível, isso a gente tem combatido nas fiscalizações e tem estendido isso aos juízes do interior também para fiscalizar.
Recentemente, no final do ano passado, eu vou voltar a falar sobre esse assunto, porque sobre uma intervenção que nós fizemos num cartório lá em Porto Calvo, que é o interior de Alagoas. E intervimos no cartório, era o delegatário responsável era um cartório que era vago, que ainda é vago, e que findou não foi a perda da delegação, foi a substituição da delegação, né? Voltando àquilo que eu disse a vocês, que ele não pode perder o que ele não conquistou, e se conquista através de provas e títulos, né, e documentos. E designamos um substituto para esse cartório, e a substituta dele conseguiu, através de um liminar do Conselho Nacional de Justiça, voltar para o cartório. Através dessa liminar, ela está investida. Essa é uma outra questão, que caberia uma aula só para a gente discutir essa questão, porque a lei fala realmente que a substituição recairá naquele substituto mais antigo. Mas se a gente for olhar por outro lado, essa regra não vai ter fim nunca, porque o substituto, sempre haverá um substituto, e esse será que vai suceder sempre, e assim sucessivamente, não vai ter um fim nunca, e a gente entendeu e entende que essa regra só poderá valer por conta dessa imprópria sucessão ao delegatário regularmente investido. A doutrina de Walter Seneviva não fala nada a respeito disso, né? E a gente entendeu que essa regra da substituição só é extensível ao delegatário regularmente investido. Parágrafo 2º. O horário ele deve ser regulamentado no Justiça Aberta, no sítio do Conselho Nacional de Justiça. Essas informações, elas muitas vezes não são atualizadas pelos delegatários, o que é passível de representação e de abertura de processo disciplinar. O CNJ, em relação a essas informações, a essas atualizações, realiza 2 vezes ao ano o controle sobre a arrecadação e produtividade. E na arrecadação e produtividade, eles só tem 2 datas para fazer isso. É em junho e em janeiro. Aliás, em janeiro e em julho. Em janeiro, quando fecha a última semestralidade, e em julho, quando fecha de janeiro a junho, até o dia 10. Se até o dia 10 ele não tiver atualizado, gera a lista de pendência e manda para a gente apurar, já mediante a abertura de processo disciplinar. A gente tem combatido isso, mas infelizmente o pessoal, esse é o provimento 3, esse é o artigo 3º, que é aquela questão, né, foi de julho de 2011. Vamos parar por hoje, vamos abordar mais questões dos provimentos, vamos ver a questão das leis, o que a gente puder alcançar, e o que a gente puder também ver a questão do FERC, que tem muitas coisas importantes e que podem ajudar vocês no concurso e para vocês não serem pego de surpresa.